Olá, sejam bem-vindos ao quadro de entrevistas da TV FEC. E hoje nós estamos aqui com o Haroldo Dutra Dias, nosso amigo vindo de Minas Gerais, que já é praticamente um catarinense, não é mesmo, Haroldo? Com certeza, viu? Temos muitos amigos aqui, para a gente é uma alegria sempre vir à Federação Espírita Santa Catarina, rever os amigos e poder contribuir de alguma forma para essa federação que está fazendo um trabalho inovador. Haroldo, hoje nós estamos aqui com algumas perguntas formuladas pelos jovens catarinenses. Então, dentro do contexto sobre o Apocalipse, eles nos enviaram a seguinte pergunta: qual é o entendimento que a gente deve ter sobre as revoluções geológicas do globo terrestre? Nós, como Kardec nos aconselha no livro A Gênese, a entender que a Terra é um organismo vivo. É um ecossistema que possui suas leis. E as alterações geológicas fazem parte de um processo natural da Terra. É natural que os continentes se modifiquem, que aconteça um terremoto, que haja sempre um equilíbrio da pressão interna e da pressão externa. É um fenômeno natural. O que acontece é que quando nós, seres humanos, nos colocamos numa região e que vai passar por um fenômeno geológico, entra em pauta a questão kármica e a necessidade espiritual daquelas criaturas que estão ali alojadas. Mas o fenômeno geológico em si, ele não é provocado por Deus ou pela espiritualidade superior com o propósito de punir ou de corrigir. Ele é um fenômeno natural. Ele faz parte da evolução do orbe, porque todo orbe, todo planeta, tem sua fase inicial de crescimento, desenvolvimento, maturidade e de fim. Haroldo, mas assim, por que existe, dentre muitas pessoas, aquela ideia de que o mundo irá acabar num período demarcado, a questão do Apocalipse? Certas leituras que foram feitas da Bíblia, leituras que nós chamaremos de literalista, ao pé da letra, imaginam, depois de examinarem Apocalipse, principalmente o livro Apocalipse, que terá um fim para o orbe. Mas hoje, século XXI, com a mente aberta, com todo o desenvolvimento tecnológico, científico, com a contribuição que a doutrina espírita nos dá também, porque ela traz o elemento espiritual para a gente poder refletir e soma nessa reflexão, nós entendemos que o mundo vai acabar, mas não é um mundo físico. É um mundo enquanto um sistema de vida, enquanto uma forma, uma fase. Hoje nós estamos plenamente convencidos de que o mundo de expiação e prova vai acabar, porque ele tem que dar lugar para um novo mundo, um mundo de regeneração. Isso significa mudanças na sociedade, mudança nas relações entre as pessoas, mudança de crenças, mudanças de paradigma. É um mundo novo que se abre e um mundo velho que cede a sua experiência, as suas sementes para um mundo novo. A gente imagina assim, sabe aquelas corridas em que alguém leva o bastão até um determinado ponto, depois entrega o bastão para o corredor novo? É o que vai acontecer. Para ver como é importante, né, esse descortinar, né, essa ampliação da nossa visão. Mas assim, Haroldo, há uma interpretação também da questão bíblica, né? O que é o Apocalipse bíblico? Há uma dimensão no ensino de Jesus que nós precisamos considerar com seriedade. Se você abre o Evangelho de Mateus, há praticamente 3 capítulos, há um sermão profético. Há determinadas falas de Jesus em que ele deixa claro que está fazendo um prognóstico, que ele está fazendo um plano, um planejamento. E o Apocalipse é a síntese disso. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus chama o espírito de João até a sua esfera e descortina para ele o quadro das probabilidades que aguardavam a humanidade, caso a humanidade continuasse caminhando naquele rumo e naquele ritmo. Naquele rumo e naquele ritmo. Essa dimensão do ensino de Jesus é a dimensão profética. Porque Jesus, enquanto governador espiritual do orbe, vamos imaginá-lo como
um diretor, um presidente de uma grande companhia. Ele precisa estabelecer um plano de ação, um plano de metas, um projeto. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, uma advertência de Jesus. É como se ele estivesse fazendo uma avaliação. Olha, isso está errado, isso é complicado do ponto de vista da lei de causa e efeito. E mostrando as consequências que poderiam advir se a humanidade não reformulasse os seus conceitos e a sua forma de viver. E, ao mesmo tempo, ele aponta os caminhos que ele pretende conduzir o orbe terreno. Para onde ele quer conduzir as suas ovelhas, os seus tutelados rebeldes, que somos nós. O Apocalipse deve ser lido nessa perspectiva dupla, da advertência, do levantamento de problemas. Olha, isso é alarmante, isso é preocupante. E essas são as diretrizes que eu estou oferecendo para os meus tutelados. Nesse ponto, eu quero te fazer uma outra pergunta, Haroldo. Qual é a relação, então, do Apocalipse com a evolução do Espírito na Terra? O Apocalipse é uma espécie de mapa espiritual. Ele é como se fosse um levantamento do território e das possibilidades e probabilidades. Quando nós colocamos o Apocalipse num quadro amplo da evolução espiritual, e eu digo quadro amplo pensando desde o mineral até a angelitude, o Apocalipse é um trecho da viagem. Ele é um momento. O Apocalipse ele se limita ao momento da vinda de Jesus até a transição planetária. É um trecho do percurso evolutivo. Mas ao colocarmos essa avaliação do Apocalipse dentro do contexto mais amplo, nós vamos percebendo que ele é a somatória, ele é o resultado de uma jornada e ele é também um direcionamento superior apontando novos rumos. É nessa perspectiva que ele deve ser encarado. Num quadro amplo e não num quadro fatalista, de desespero, de fim. Não de fim, não de desespero, mas de mudança de rumo, de reavaliação e, sobretudo, de avaliação. Porque vamos imaginar as 4 estações. Você tem primavera, verão, outono e o inverno. O inverno é a parada. É o momento em que a natureza avalia. É o momento em que a semente está no fundo da terra. O momento de transição agora é um momento de avaliação. Por isso é chamado de juízo no Apocalipse. De juízo final. Final no sentido de final para o mundo de expiação e prova. Final para essa fase que nós estamos vivendo. É um momento final de avaliação. Nessa avaliação, Jesus usa uma parábola muito bonita do trigo e do joio. O que nós estamos vivendo agora é a separação do que vale a pena, do que foi bom, do que deve continuar e daquilo que deve ser extirpado. Esse é o sentido. Então, como nós devemos entender a mensagem do Apocalipse para o jovem? Eu sempre gosto de pensar o jovem na ótica espírita. Então vejo o jovem como um espírito imortal, rico de experiências, com uma bagagem espiritual de coisas boas e de coisas ruins, que está na primavera da encarnação, que está tendo a oportunidade, uma nova bendita oportunidade de separar aquilo que não valeu daquilo que vale a pena investir. Então, quando a gente encara o jovem dessa perspectiva, a gente não corre o risco de menosprezar o potencial dele, porque ele é um espírito, às vezes, antigo. Às vezes, antigo. Nós não corremos o risco de menosprezar o potencial. E não corremos o risco também de isentá-lo de responsabilidade. Então, não há espírito bebezinho mais na Terra. Não tem espírito mais engatinhando. Até tribos indígenas já estão usando celular, calça jeans, acessando a internet, o que mostra que os espíritos estão amadurecidos. Então, o jovem hoje é alguém que está no vigor físico
mas rico de experiências dolorosas, tristes e lindas, belas. E ele deve encarar a sua experiência atual encarnatória como uma possibilidade de escrever de novo, de escrever uma história nova. E é essa a grande mensagem do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse é como se Jesus estivesse dizendo assim: para, pensa, olha para o rumo que você está andando, olha, visualiza, há tempo de mudar, há tempo de escolher um caminho novo. E isso é lindo porque Jesus tem uma esperança muito grande no futuro. Ele confia que nós vamos mudar de rumo. Ele confiou em Judas até o último momento. Judas chega para beijar e fala: amigo, a que vieste? Ele acredita no bem até o último segundo. E o Apocalipse é esse apelo de Jesus a confiar de que pode ser diferente. E o jovem tem tudo na mão. Numa linguagem mineira, eu dizia que ele tem a faca e o queijo na mão. Cabe a ele cortar, mas dessa vez cortar bem, fazer bem feito. Haroldo, nós podemos dizer que o mundo atual, o mundo de provas e expiações, ele está entre um mundo primitivo e entre um mundo de regeneração. A gente pode dizer que essa etapa que nós nos encontramos é a mais difícil? Nós podemos dizer que na evolução, cada etapa apresenta um gênero de dificuldade diferente. No mundo primitivo, a dificuldade é a formação de um organismo biológico, de um corpo espiritual e físico que nos dê condições de ingressar na evolução moral. Então é difícil. Nós começamos lá atrás, no vírus, até chegar ao homem, formar esse organismo perfeito, delicado, é uma dificuldade diferente. Com a entrada no mundo de expiação e prova, começa a formação do que o Kardec vai chamar de senso moral. É muito difícil, porque nós começamos a lidar com valores. O que é adequado, o que não é adequado, o que a lei divina espera, a relação com o Criador. É um desenvolvimento moral. Eu diria que é a criança que a dentição está começando. É dolorosa. Porque é um conjunto de erro e acerto. Você vai acertando, vai errando. Quando você erra, você sofre, porque você sofre as consequências do que fez. E isso é doloroso, em alguns aspectos, dependendo do que você fez, então é extremamente doloroso. Quando chega no mundo de regeneração, o Kardec usa uma palavra que eu acho muito linda, ele fala assim, é uma convalescença para o espírito. Porque o mundo de regeneração, ao contrário do que a gente imagina, é um mundo de transição. Ele é um curto período entre expiação e prova e um mundo ditoso. É uma transição que Kardec vai chamar de convalescença. É um doente que se recupera dos males sofridos. Aí ele entra na escala infinita dos mundos ditosos. Porque também não podemos imaginar isso como espaços estanques. Esses mundos, eles são fases. Então, uma coisa é um mundo de expiação e prova no início, outra coisa é um mundo de expiação e prova agora. Já teve um progresso enorme. Mas, de fato, é uma fase muito difícil. Porque é uma fase, eu diria que é uma adolescência para o espírito. Você não sabe se é criança, se é matéria, se é só biológico, se é só corpo ou se é espírito. Então nós vivemos um conflito. Nos atrai as questões materiais, os instintos, os desejos, e nos atrai também a luz espiritual. E a gente fica nesse meio definindo a identidade, aprendendo a amadurecer, aprendendo a deixar as coisas de criança para ingressar num mundo adulto espiritualmente falando, é difícil. Trazendo um pouco desse comparativo que você acabou de fazer quanto aos apelos do mundo, a questão da bebida, do sexo, do desequilíbrio em si, dos vícios. A gente vê assim, que o jovem ele é culturalmente doutrinado a viver a adolescência de uma forma
que não é tão saudável, não é tão equilibrada, porque é regado a esses vícios. Dentro desse contexto, Haroldo, como que o jovem pode compatibilizar a festa da juventude com a sua caminhada como espírito, agora na transição planetária? Olha, eu comecei a minha jornada na doutrina espírita no movimento de jovem, no movimento de mocidade. Então eu sou alguém que veio da juventude espírita. E eu acredito que todos os mais maduros, que eu já estou na idade agora da maturidade, né? E os mais maduros vão concordar comigo, que se eu hoje, nessa encarnação, né? Porque nós vamos ter várias em que eu vou ter a oportunidade de ser jovem várias vezes, eu diria, aprenda a dosar, aprenda a equilibrar. Deus nos deu potenciais, a sexualidade, a inteligência, a alegria, a inteligência corporal, tudo. Então você pode dançar, você pode cantar, você pode amar, pode experimentar as coisas boas, os potenciais da vida. Mas faça isso de uma maneira equilibrada. Tenha espaço para tudo. Só não tenha espaço na sua vida para o mal. Esse não merece espaço. A droga, a animosidade, a violência, o preconceito, não tem espaço para isso na sua vida. Mas para as coisas boas, para a alegria, para o verdadeiro prazer, tenha espaço e dose tudo. Se você dosar e não quiser comer o doce todo de uma vez, sua vida vai ser uma vida equilibrada, você terá uma juventude equilibrada, porque também nós não podemos esquecer, o jovem não pode esquecer, que a juventude é o alicerce. O que você construiu na juventude terá um impacto profundo na sua vida madura. Então, é alegria, mas é também seriedade. É a festa, mas é também o estudo, o trabalho, a aquisição de competências. Eu diria dosar, equilibrar. Essa é a proposta da doutrina espírita. E eu gostaria de lembrar o jovem espírita. A doutrina espírita é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque ela não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada, mas ela espera tudo de nós. Espera tudo. Ela não vai dizer não faça isso, mas ela espera que você tenha um comportamento diferenciado. Porque o jovem espírita, ele é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. Ele é alguém que chega numa festa e a alegria dele é diferente. Porque ele não é uma alegria que vem do álcool, que vem do LSD, que vem da pílulazinha. Ele é uma alegria interior. Ele chega, ele canta, ele dança porque ele é alegre, porque ele sabe que é um espírito imortal, que ele sabe que tem eternidade pela frente. Então a alegria dele não precisa de substância química. A postura do jovem espírita é uma postura de liderança, porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe da importância da juventude. E nesse sentido ele contagia os outros jovens, por conta dessa abençoada doutrina que ele carrega e que ajuda na sua jornada evolutiva. Nossa, Haroldo, é muito gratificante a gente estar compartilhando esse conhecimento, essa ideia, né, do contexto do que é do jovem espírita. Então, nós temos agora, no Carnaval da 1ª e da 14ª URI, a Conreg, que é uma confraternização dos jovens espíritas. Então, vai ser um momento assim que eles vão, digamos assim, dizer não para a festa, para a balada, para todo aquele desequilíbrio que acaba ocorrendo no período do Carnaval. E vão estar dizendo sim para um momento de compartilhar conhecimento, aprendizado. Então, eu queria que você, se você puder, deixar um recadinho para esses jovens. Bom, eu queria primeiro dizer para eles que eu já participei de vários. Então, na minha juventude, o encontro de mocidades em Belo Horizonte era Comeb, a gente também fazia os retiros, né? E eu sempre encarei esse momento, não numa visão assim maniqueísta, eu estou deixando prazer e alegria lá fora
para ter uma experiência espiritual, que como se a experiência espiritual não fosse uma alegria. Porque depois o tempo me convenceu que esses momentos que eu passei no encontro de mocidade foram momentos de muita alegria. Momentos de uma confraternização tão verdadeira, muito mais verdadeira, muito mais intensa, muito mais alegre, muito mais motivante do que se eu tivesse indo talvez acompanhar um trio elétrico. Mas eu aprendi a ver alegria nesse ambiente, porque também é uma oportunidade de nós encontrarmos com outros jovens, de você entender que não está caminhando sozinho, que há um conjunto, que há uma esperança, sobretudo da espiritualidade superior, há uma esperança nesses jovens reunidos e nós devemos abrir o coração para receber essas orientações, receber essas energias que a espiritualidade superior vai canalizar, porque eu vou dizer uma coisa, dias virão na vida de cada um desses jovens que eles vão se lembrar com muito carinho dessa experiência vivenciada. Porque ela vai ser marcante no consolo, na esperança, quando lá na frente ele enfrentar uma dificuldade, quando a vida se desdobrar. Porque a vida é um livro. As páginas vão sendo passadas e a gente não tem chance de olhar lá na frente. A vida vai se desdobrando, vai trazendo aquilo que o nosso plano kármico nos reserva. O que pode ser? Às vezes há uma doença nos aguardando, às vezes há uma perda, há uma situação desafiadora. E esse momento do encontro do jovem é o momento que ele tem de reunir as ferramentas para enfrentar essas dificuldades lá na frente e para consolidar a fé, a esperança e o amor dentro dele. Haroldo, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença aqui em Santa Catarina, mais uma vez nos auxiliando, agregando um pouquinho mais do seu conhecimento. Obrigado. E você pode ficar à vontade agora para deixar um recado, para mandar alguma mensagem, tanto para a juventude espírita catarinense, quanto para quem está nos assistindo. Amigos que estão nos assistindo e jovens do Encontro Regional de Juventude Espírita de Santa Catarina, eu quero mandar um abraço para vocês e dizer o seguinte: aproveitem. Esse momento é muito especial. É um momento que vai deixar uma marca profunda na sua vida, no seu sonho, nos seus ideais. Aproveite cada momento, porque a nossa evolução espiritual é conduzida. E a espiritualidade superior, quando reserva uma oportunidade dessa para nós, ela tem em vista aquilo que nós não somos capazes ainda de enxergar. Na verdade, há um ditado que diz que você só consegue juntar as pontas quando olha para trás. É só depois que a vida acontece, depois que o rio corre, que você consegue entender certas coisas que aconteceram, certos momentos que você viveu. Talvez você não entenda esse encontro hoje, mas amanhã ele vai fazer muito sentido para você. Aproveitem por vocês e aproveitem por mim. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E você pode conferir mais entrevistas no nosso site www.fec.org.br. Até a próxima entrevista!